Fala, povo lindo! Eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que eu tenho muito carinho por eles, e eu tenho muito carinho por vocês, então mostrar algo que eu tenho carinho pra alguém que eu tenho carinho, acho que pra mim é legal, espero que seja legal pra você também. Comenta o que você acha disso, de que se é legal ou não eu mostrar os livros que eu tenho, e qualquer sugestão de vídeo também, que você se sinta à vontade pra conversar com a gente sempre, beleza? Então tá, eu tentei organizar meus livros por alguns temas, mas é difícil, porque os temas eles nem sempre respeitam o tamanho do nicho que a gente guarda os nossos livros. Então aqui a gente tem, de maneira geral, história do Brasil, tanto guias gerais, então ó, história da gente brasileira da Mari Del Priori, são guias gerais, né? São séries que a gente consegue entender um pouco de tudo do Brasil numa série só. A gente tem História do Brasil do Boris Fausto, a gente tem Brasil, uma biografia da Lilia Moritz Schwarz e da Heloísa Stalin. Então aqui a gente tem Stalin, a gente tem alguns nomes que servem de guia geral. A gente tem um livro do Se Liga Nessa História, vai pensando, a gente tem um livro, gente. E a gente tem também outros livros que eu gosto muito, tá? Negros da Terra, do John Monteiro, é muito legal para falar sobre os paulistas da época da colonização e tudo de mais e menos bonito que eles fizeram. A gente tem também Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, que vai falar do Brasil, assim, também desde a invasão de Portugal, certo? O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, é um grande clássico, beleza, gente? Histórias Íntimas, da Mari Del Priori, é muito legal também. Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, eu acredito que esse livro ele é praticamente uma bíblia para historiadores, assim, a gente precisa entender esse livro e o Brasil a partir desse livro, beleza? Então, fundamental ler esse livrão aí. Aqui, a gente vai ter a continuidade disso. Então, a gente tem ainda livros de história do Brasil, porém aqui a gente tem maior concentração em Brasil Colônia. Eu sei que esse nome é confuso, né? Porque Brasil mesmo só existe depois da independência, então Brasil Colônia é um nome paradoxal, contraditório, mas a gente utiliza esse termo, então vamos que vamos. Aqui a gente tem alguns livros do Evaldo Cabral de Melo Neto, tá? Que fala principalmente sobre o Nordeste brasileiro, né? Também gosto muito desse livro aqui, O Diabo e a Terra de Santa Cruz, da Laura de Melo Souza. Esse Caminhos e Fronteiras é muito legal, vai falar de como as pessoas que vieram aqui invadir essa região aprenderam a sobreviver e viver melhor a partir dos conhecimentos dos povos originários, certo? A gente tem A Devassa da Devassa também, de Kenneth Maxwell. Esse livro aqui vai falar da Inconfidência Mineira de um jeito bacana. O Allen Castro trata pra gente, fala do Trato dos Viventes, que fala sobre o tráfico de pessoas escravizadas, essa triste história e marca que nós temos. Pré-História do Brasil, do Pedro Paulo Funari, eu acho que é muito interessante para a gente entender que o Brasil não começa em 1500, né? Ou ele começa em 1822, ou ele começa com os primeiros habitantes, mas não em 1500. E esse livro nos ajuda a entender isso, beleza? A gente também tem conhecimento indígena aqui, tá, gente? Não é só a visão do homem branco sobre tudo, não. A gente tem um livro do Cacá Verás Jecupé, A Terra dos Mil Povos. Vai contar a história do Brasil de uma forma bastante diferente do que a gente está acostumado. Também tem livro do Daniel Mundukuru, então é muito interessante a gente perceber um tema sob perspectivas diferentes. Então agora a gente vem aqui para esses livros que são aqueles livros que não necessariamente a gente usa todo dia, mas a gente gosta de ter porque em algum momento ele vai nos servir. Esses guias da Globo Livros, né, bem bacana, além deles serem lindos como enfeite, eles são realmente muito interessantes, eles valem como guia. Então em algum momento que você precisa tirar uma dúvida, você os consulta. Aqui nós temos também alguns livros de literatura, tanto clássicos, ainda que sejam novos, né, como Torto Arado, livraço, se você ainda não leu, gente, pode ler. E a gente tem também clássicos não tão recentes. Grande Sertão Veredas, essa versão aqui é em quadrinho, esse livro é fantástico, acho que é o livro que eu mais gostei de ter lido na minha vida, que eu mais aprendi sobre a regionalidade e universalidade do Brasil. Don Quixote, um clássico muito legal também, do Miguel de Cervantes, lá do começo do século XVII, né? Paideia, olha aí, alguns livros muito doidos. Você fala, caramba, professor, tem livro do Heródoto aqui também, tem mais Guimarães Rosa. Então aqui eu dei uma misturada de tema, como você pode perceber. Mais abaixo, a gente vai ter aqui uma maioria de livros de pedagogia, tanto de Dermeval Saviani, né, História do Brasil, Histórias das Ideias Pedagógicas no Brasil, show de bola. A gente tem muito livro interessante aqui sobre pedagogia, tá, gente? Um pouco de filosofia também. Você percebe que tem Filosofia para Becos e Vielas, né, do Aldino Vilão, muito legal. Também o Marcelo, querido amigo. A gente tem Direita e Esquerda, e livros mais pedagógicos mesmo, ó, Saber Histórico, na sala de aula da Circe Bittencourt. A gente tem História da Educação, que vai ser próximo a esse livro aqui do Dermeval. A gente também tem um pouco de filosofia, né, como Estoicismo,
Sobre a democracia de Robert Dahl, aqui já é ciência política, tá? Ó, psicologia da aprendizagem, jogos teatrais. Então aqui a gente tem relações mais próximas com pedagogia mesmo, com formas diferentes da gente filosofar e também pensar educação, cultura digital e educação. Nesse livro aqui da Vera Kandal tem uma ideia que eu gosto muito, que é de transformar a diversidade em vantagem pedagógica. Se nosso país é um país diverso, então a gente tem que transformar isso numa vantagem pedagógica. Eu adorei essa ideia. E levo ela para a vida. E recomendo que você leve também. E agora vamos falar dessa parte aqui. Essa parte aqui tem dicionário de conceitos históricos. Isso aqui é fundamental, tá? Ah, eu vou falar o que eu acho. Dá uma lida nisso aqui antes, para ver se o que a gente acha tem fundamento, né? Vamos buscar fundamento para as ideias. A gente não é obrigado a morrer com as ideias, a gente pode mudar de ideia é lindo. E grandes guias. Eu adoro esse aqui. História da alimentação. Gente do céu, por muito tempo a gente não comia só coisa gostosa não, hein? Demorou pra gente aprender a cozinhar os alimentos e deixar tudo uma delícia, não foi fácil. Ó, também gosto muito desse livro aqui, Memórias da Plantação, da Grada Quilomba. E, fundamental, né, gente? Paulo Freire. Se você não gosta de Paulo Freire, provavelmente você não o conhece, você não o leu. Então esse vídeo também é um vídeo pra gente vencer preconceitos. Adoro esse comunicador aqui. O Jesus Martim Barbeiro, ou Jesus Martim Barbeiro, já que ele é um hispanohablante, a comunicação na educação. Para quem não sabe, eu estudo educomunicação. Então, comunicação e educação tem tudo a ver. O que a gente quer, os nossos objetivos de educação, passam por comunicação. Então, se a gente aprende a se comunicar melhor, a gente também consegue educar e ser educado. Galera. Aqui eu poderia falar de muita coisa, tá? Mas vamos dar continuidade. Nesse nicho aqui, tem alguns clássicos. Por exemplo, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Gente, vou falar a verdade para vocês. O livro que eu li dessa unidade aqui, eu emprestei para uma amiga. Na verdade, eu dei para uma amiga. E aí depois eu falei, nossa, mas eu preciso ter esse livro, eu não posso ficar sem ter esse livro. E aí eu comprei esse livro agora. Por isso que ele não tá lido, mas na verdade eu já li, mas eu vou reler, porque esse livro é um clássico e é quase impossível você se formar, pelo menos na Universidade de São Paulo, sem ter lido isso aqui, porque o Fernando Novaes é meio que um guru da Universidade de São Paulo em relação à história, tal, a FEFELESH, beleza? E ele é muito legal. Bom, a gente tem também outros livros que eu gosto muito, eu gostei muito de ler esse aqui esse ano, do Evaldo Cabral de Melo, A Outra Independência, que vai falar de como Pernambuco foi, não que seja o único projeto diferente do Dom Pedro I, mas visivelmente eles tinham um projeto. Se eles tivessem vencido a Confederação do Equador, tudo podia ser muito diferente. Mas não foi. Mas é legal o livro. Recomendo fortemente. Vou pôr aqui em cima porque já tem livro demais. Esse aqui é bom demais. Maldita Guerra. Francisco D'Aratiotto. Qual que é essa maldita guerra? A maior guerra da América do Sul. Guerra do Paraguai. Pô, professor, qual guerra do Paraguai? Essa. A Guerra do Paraguai. Só que aqui você tem um resumo. Então, se for da editora Contexto essa série aqui, já fica sabendo que é um ótimo livro, mas é resumido. E aqui é para quem tá curioso mesmo. Quem quer saber detalhe por detalhe vai pro D'Aratiotto, beleza? Aqui também temos esse grande clássico sobre o Segundo Reinado, ou melhor, sobre o Dom Pedro II, da Lilia Moritz Schwarz. Esse livro é muito legal, ele tem excelentes imagens, ele tá velhinho, né, porque eu já li, reli, uso ele de guia, mas eu gosto demais desse livro também. Tem essa série muito bacana do Paulo Resulti, tá? O Paulo Resulti é um tremendo especialista em Império do Brasil, ele fala bastante da realeza, de temas mais políticos, beleza? Esse livro foi um achado. Uma professora minha me recomendou esse livro e eu adorei. Esse livro vai falar de mulheres durante a independência, faz pensar o quanto as mulheres são silenciadas, o quanto tem muito mais participação feminina na história do que aparenta, de acordo com os livros clássicos. Então esse livro é fundamental. Eu diria que, nossa, está no top 3 indicações aqui de hoje, é esse livro aqui. Muito gostoso de ser lido também. Não é só um tema importante. Às vezes o tema é importante, mas o livro não é tão gostosinho de ser lido. Por exemplo, esse aqui, ó. O tema é dos mais importantes, panfletos abolicionistas, né? Então tem trechos do Joaquim Nabuco, do André Rebouças, do José do Patrocínio. É muito legal, muito importante. Mas não é um livro tão fácil de ser lido, beleza? E história é assim, né, gente? Tem livro que é mais fácil, tem livro que é menos fácil. Para quem quer um livro fácil de ser lido e dá para entender bastante, temos essa série da Contexto. História do Brasil Colônia, Brasil Império,
a independência do Brasil, né, que faz chegar ao Império, e depois História do Brasil República e História do Brasil Contemporâneo. Então recomendo fortemente essa série também. Ufa, esse nicho é fundamental, hein? Indo para baixo, a gente sai um pouco de História do Brasil e vai para a História do Mundo. Então a gente tem a mesma série de livros da Contexto, né? História da Idade Antiga, Idade Medieval, Moderna e Contemporânea. A gente tem também algumas histórias diferentes, que saem do Brasil mesmo. Então, Revolução Russa, a Segunda Guerra Mundial, que o Brasil participou, mas aqui está falando de muitas outras coisas além do Brasil. Esse livro aqui é muito louco, Heil Hitler. Polêmica! O Hitler não usava só uma ou outra substância, não, viu? Ele usava mais de 30, beleza? Mais de 30. Então, se você acha que você está desandado, é que você não viu o Hitler. E aqui a gente tem também um classicaço, assim. Acho que quando eu entrei na faculdade, os livros que eu mais queria ter eram esses aqui, do Hobsbawm, o historiador inglês. Ele vai falar da idade contemporânea de uma forma bastante completa, ainda que o tema principal seja política. Então, era das revoluções, era do capital, era dos impérios e era dos extremos. Esses 4 livros aqui fecham um kit que é muito, muito bacana. Continuando com história mundial, voltando um pouco no tempo, a gente vem para histórias antigas. Das histórias antigas, eu recomendo fortemente esse livro, que além de tudo é muito lindo. SPQR, né, O Senado e o Povo de Roma, da Mary Bird. Eu não sei se eu pronunciei corretamente, mas é um livraço, recomendo fortemente. Já clássicos, assim, mais antigos, mas ainda assim muito bacana, A Sociedade Feudal, do Mark Bloch. Um que eu ainda não li, eu preciso ler, gente. Eu preciso ler A Escrita da História, do Michel de Certeau, só que ele é muito difícil de ser lido. Eu comecei, mas eu preciso continuar. Isso aqui é minha tarefa é essa. Reis taumaturgos, hein, gente? Taumaturgo eram os reis que curavam os outros no poder do toque. E para acabar, temos esses livros aqui, que eles são sobre a história do Brasil mais recente. Então a gente tem Brasil Republicano, beleza? Esquece o Visão do Paraíso aqui, hein? Esse aqui é da colônia, exceção, mas é ótimo também. Vai falar sobre a Ilha da Cocanha, vai falar sobre misticismo em relação aos portugueses que vieram aqui pro Brasil, viram tudo diferente, ficaram loucão, falando, nossa, mano, aqui é um mundo paradisíaco e tal. Várias ideias mais complexas do que essa simplificação que eu tô falando. O que eu queria mesmo era falar aqui, ó, de Brasil República. Revolta da Vacina, bem curtinho, do Nicolau Shevchenko, então recomendo fortemente pela facilidade. Essa série aqui, sobre ditadura, é incrível, tá? É do Hélio Gaspari. Continuando. A gente tem aqui livro do Castelo Branco, a gente tem do Getúlio Vargas, essa série do Lira Neto sobre o Getúlio Vargas é muito legal. Recomendo fortemente. Fala dele antes de virar presidente, beleza? É um livraço. E também vai falar dele virando presidente e vai falar dele virando presidente de novo. Que o Getúlio é embaçado. Não tô dizendo que ele é legal ou não, tô dizendo que ele é embaçado. Embaçado ele é. Nossa, professor, você tem um livro sobre o Lula? Claro. Não existe nenhum tema que uma pessoa que estuda história não possa ler. Nada me dói, nada me fere, é conhecimento. Conhecimento te fere? Estranho, né? Vamos saber mais sobre qualquer coisa. Professor, então lê também sobre os outros. Tem aqui, ó, tem um livro sobre o Castelo Branco. Certo? Então se eu posso ler alguém que é conhecido como de direita, eu posso ler alguém que é conhecido como de esquerda. Isso não me faz melhor, pior, me faz tendo mais conhecimento. E vamos que vamos. Eita! E vamos que vamos, ó. Esse livro aqui é muito louco, hein? História dos índios no Brasil. Na época eu ainda falava índio e não indígena, tá, gente? Mas é o livro. É raridade isso aqui, tá? Tenho muito orgulho de ter esse livro aqui. A gente tem também, esse livro é muito bacana, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. Droga naquela época, gente, era todo tipo de erva, tá? Então não é só a droga ilegal, beleza? Então não se assustem. O André João Antonil, ele é um religioso. Ele não gostava tanto assim de festa, entende? Então o que ele tá falando é mais sobre vegetação mesmo. Ele não tá falando sobre outras coisas. Beleza. Aqui a gente tem também Formação das Almas, clássico sobre a proclamação da República, do José Murilo de Carvalho. Uma história do samba. Essa biografia do Lima Barreto, muito interessante. Então, de Brasil, acabamos. Vamos falar agora dessa série maravilhosa de história da América Latina, da editora EDUSP. Eu só terminei essa coleção este ano, então ainda falta muita coisa para ler, beleza? E por fim do fim, a gente tem esses livros aqui. Lélia Gonzalez, conheça a Lélia Gonzalez. Para começar, indico esse livro aqui, ó, Lugar de Negro.
porque vai falar da história do movimento negro, da frente negra. Então, tem toda uma história que vai nos ajudar a pensar melhor sobre o nosso país. E, final do final, vamos entender como falar de povos indígenas na escola. Ah, eu adoro esse aqui, Amores e Sonhos da Flora, do Henrique Carneiro. Vai falar sobre também como, por muito tempo, a humanidade tratava o universo de uma forma mais mágica, menos científica, não é? E não tem problema, não quer dizer que eles eram menores ou maiores, né? Só é muito interessante perceber que ainda nos influencia essa visão mística do mundo e das coisas e das plantas, dos alimentos e tudo mais. Essa série de história geral da África, ela é incrível, mas ela é muito difícil de ser lida. Muito difícil. Traz alguns textos arqueológicos, antropológicos. Então, assim, não é fácil, tá? Não é fácil, mas é fundamental também. Bom, gente, para acabar mesmo, vai. Os jacobinos. Isso aqui vai falar da Revolução do Haiti, a Revolução de São Domingos, beleza? De Toussaint Louverture. É incrível, é fantástico. Percebam que leitura é infinito, né, gente? Quanto mais, melhor. Muitos livros aqui eu ainda preciso ler, mas eu tenho muito carinho, tenho muita alegria de me abrir para a leitura, porque permite que a gente seja, acho que menos, não vou dizer mais legal ou mais inteligente, mas permite que a gente sofra menos. Quando alguém pensa diferente da gente, não dói tanto. Quando a gente assiste um jornal, a gente entende um pouquinho melhor as questões do presente a partir do nosso passado. Eu espero de verdade ter te ajudado um pouquinho, mostrando os livros que eu tenho. Que livro que eu não tenho que você gostaria que eu tivesse? Me recomende um livro, ou fale algum que você achou especial, que te chamou a atenção. É importante a gente ficar junto nessa vida. Um beijo e até o próximo vídeo.